Para a gente entender um pouco melhor tudo o que isso envolve, a gente convida o Jean Menezes de Aguiar, que é advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, que conversa com a gente por videochamada. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Uma honra muito grande, um prazer estar aqui com vocês de novo, Rafael. Professor, o que representaria na prática essa descriminalização das drogas aqui no Brasil? Há como a gente prevê que haveria mesmo uma redução carcerária? Olha, isso aí envolve vários lados e várias análises. Envolve um lado de um certo conservadorismo brasileiro, muito agudizado até nos últimos tempos, né? Em que há uma crença punitivista, em que o preso tem que ficar na tranca, tem que ser preso na penitenciária, etc. e tal. O Estado de São Paulo fez vários presídios e penitenciárias nas últimas décadas. Hoje nós temos a segunda maior população carcerária do mundo e o crime efetivamente explodiu. Então, os autores como Klaus Roxin, na Alemanha, Juarez Tavares aqui no Brasil, eles são muito unânimes em dizer que o direito penal não conseguiu resolver e não consegue, a cadeia não consegue resolver esse tipo de coisa. Você vê que, relativamente às drogas, Portugal, Espanha, Holanda, tem completamente as drogas liberadas. Então, a gente tem análises aí que são culturais, que são crenças e dogmas, que se acredita que a cadeia ressocialize, traga o preso a uma nova educação. Nós temos o crime organizado, paralelamente a isso, que foi uma explosão que as polícias e as tais inteligências das polícias não conseguiram coibir e viraram grandes empresas, não é? Internacionais, inclusive. Então, quer dizer, a questão da droga ela é muito sensível. O Barroso, que é ministro do Supremo, no último livro dele, Sem Data Vênias, ele tem um artigo sobre a perda da guerra das drogas. Nós não vencemos essa guerra. Não há imagem de vencedor numa guerra dessa, nem nos Estados Unidos, que são os pais aí da tal guerra das drogas. Então, a gente tem uma dificuldade muito difícil de resolver socialmente, porque as drogas hoje é só por tonelada, os grandes cartéis do México e de outros lugares, né? E a gente tem essa dificuldade aí. O senhor citou aí alguns países em que as drogas são liberadas. O senhor acredita que nesses países houve um aumento no número de pessoas viciadas e da criminalidade? E caso isso acontecesse no Brasil, isso poderia também acontecer aqui no Brasil? Rafael, há muitos anos, uma ministra da Holanda esteve no Brasil e perguntaram a ela: vocês têm a droga liberada na Holanda? Isso não é uma pouca vergonha, isso não é uma imoralidade. Ela disse assim: nós não temos traficantes, nós não temos atividades ilícitas organizadas ligadas ao tráfico. Hoje, até você já imagina em alguns lugares da Europa por causa da droga sintética. Mas isso é sempre uma equação muito difícil de ser resolvida, porque há culturas que efetivamente acreditam e políticas e partidos políticos ultraconservadores, etc. e tal, de vieses moralistas e conservadores, que acreditam na tal chamada direita penal, que o professor Nilo Batista sempre falou nisso, tem que botar na cadeia e tal. A cadeia realmente não ressocializa. E aí a gente vai ter um outro problema, né? Se isso aumenta ou não o número de usuários. Parece que nos países em que a droga é liberada, né, para a felicidade deles, né, ainda que na contramão de ideias leigas de muita gente, esse número não explodiu, esse número não teve um aumento do jeito que nos países como os Estados Unidos, que não conseguem resolver esse problema, isso só cresce de década a década, né? O senhor comentou aí mais cedo, né, de que a gente vem vivendo um momento conservador aqui no Brasil. Você acha que esse assunto pode ser discutido num futuro próximo? A gente teve aí o ministro falando, houve, né, uma repressão contra o que ele disse, mas esse assunto agora que a gente entrou no novo governo, pode ser realmente tornado algo que a sociedade vai discutir?
Esse assunto tem que entrar em pauta, esse assunto já está em pauta no direito penal há muito tempo, ainda que a sociedade não participe destas conversas e destes diálogos, porque a sociedade não estaria dentro, efetivamente, aí da literatura especializada, dos trabalhos do artigo científico. Mas isso já está no direito há muito tempo. Isso tem que ser intensificado e com o governo democrático agora ficou mais fácil de essas questões sociais serem discutidas. Então, realmente, o que o ministro disse, ainda que a título de uma sugestão teorética dele, está perfeitamente condizente com o que existe de mais moderno no direito penal do mundo, que é minimamente se abrir essa discussão para esses temas sensíveis, agudos, incômodos, não é? Tragediosos, sim, porque a droga é uma coisa ruim, obviamente, ninguém vai defender a droga, não existe isso agora. O diabo é se equilibrar isso com dinâmicas e pautas sociais de atendimento e de solução. Olha aí a Cracolândia em São Paulo, que entra governo e sai governo, e é uma questão absolutamente insolúvel, não é? A gente conversou com Jean Menezes de Aguiar, o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado por participar novamente aqui do Boletim 2 com a gente. Um grande abraço, Rafael.